O presidente Gustavo Petro, da Colômbia, é um líder do tráfico de drogas que incentiva fortemente a produção em massa de entorpecentes em grandes e pequenos campos por toda a Colômbia. Petro, é melhor fechar imediatamente esses campos de morte ou os Estados Unidos vão fechá-los por ele. E não será feito de maneira amigável. Quando Trump postou isso no Truth Social, intensificou sua disputa com o presidente colombiano, que já levou à revogação do visto de Petro pelos Estados Unidos da América, enquanto Petro comparou Trump a Hitler e acusou Washington de assassinato. A disputa vai além de dois líderes mundiais que não se gostam. Reflete as crescentes tensões entre Washington e os governos sul-americanos, especialmente Colômbia e Venezuela, devido à estratégia agressiva de combate ao narcotráfico do governo Trump. O governo determinou recentemente que os Estados Unidos estão em guerra com os cartéis de drogas, chamando-os de Al-Qaeda do hemisfério ocidental, e mobilizou recursos militares no Caribe para interceptar uma embarcação suspeita de tráfico. Desde setembro, a Marinha fez 7 ataques e matou pelo menos 32 pessoas. Apesar de a maioria dos ataques mirarem cartéis de drogas venezuelanos, o mais recente foi contra uma embarcação do Exército de Libertação Nacional, grupo guerrilheiro colombiano, que Washington considera terrorista. Para Washington, os ataques foram um sucesso e Trump disse que cada um salvou pelo menos 25 mil vidas americanas. No entanto, Colômbia e Venezuela veem as coisas de forma diferente. Consideram esses ataques uma afronta à soberania e na Venezuela a tentativa de mudança de regime. A crença se intensificou após o New York Times divulgar que Trump autorizou a CIA a agir secretamente no país. Além de Bogotá e Caracas, outros países latino-americanos acompanham com preocupação as ações de Washington. Um diplomata latino-americano nos Estados Unidos da América disse ao El País: há medo sobre quem será o próximo e certa confiança de que países com bom relacionamento com Washington serão poupados, embora com esta administração nunca se saiba. Fim da citação. Os comentários do diplomata resumem perfeitamente o desconforto da América Latina diante da escalada retórica do governo, que sinaliza o retorno de uma era em que a intervenção dos Estados Unidos era a regra e não a exceção. A doutrina Monroe definiu uma era. Primeiramente articulada em 1823 por James Monroe, o 5º presidente dos Estados Unidos, a doutrina Monroe é um princípio de política externa que declara que os Estados Unidos da América não permitiriam que potências estrangeiras interviessem nas Américas, região que consideram sua esfera de influência. Qualquer intervenção poderia ser vista como ato hostil aos interesses dos Estados Unidos. Quando essa política foi criada, os Estados Unidos não eram potência mundial e deixaram a doutrina sob responsabilidade dos britânicos, cuja marinha forte via nisso um alinhamento casual com os Estados Unidos da América, aproveitando para impor a Pax Britannia. A principal preocupação da região era que a Espanha tentasse retomar o controle das antigas colônias independentes. O mundo, porém, mudou bastante desde 1823, não é? Agora os Estados Unidos são a principal potência militar do mundo. A Marinha Britânica está em um estado que pode ser chamado, com boa vontade, de decadência. As nações latino-americanas tornaram-se estados soberanos com políticas externas e relações internacionais próprias. Do ponto de vista de Washington, as ameaças ao hemisfério mudaram do colonialismo europeu para tráfico de drogas, migração e influência de Irã, China e Rússia. Da mesma forma, a política evoluiu, passando de uma declaração de objeção dos Estados Unidos da América à colonização para justificar uma política externa mais intervencionista. A principal causa dessa mudança foi o presidente Teddy Roosevelt. Ele acrescentou ao corolário Roosevelt que os Estados Unidos da América poderiam atuar como polícia internacional se países latino-americanos tivessem, e cito, delinquência crônica ou impotência que levasse ao afrouxamento dos laços da sociedade civilizada. O impacto dessa reinterpretação ficou claro no século XX, quando os Estados Unidos da América a usaram para justificar várias invasões, intervenções e mudanças de regime da CIA. Isso está começando a soar estranhamente familiar, não está? A doutrina caiu em desuso no final do século XX, mas voltou a receber atenção por causa do primeiro governo Trump.
No livro Nunca Ceda um Centímetro, Lutando pela América que Amo, o ex-secretário de Estado Mike Pompeo usou a doutrina Monroe para justificar ações do governo na Venezuela. Citando-o, além de arruinar a economia venezuelana, os regimes de Chávez e Maduro também estreitaram laços com adversários dos Estados Unidos da América. O Irã utilizou a Venezuela para transbordo de metais e minerais ao seu programa nuclear. A China investiu 67 bilhões de dólares no país. A Rússia é a principal fonte de armamentos das Forças Armadas venezuelanas. No governo Trump, não podíamos tolerar que uma nação a apenas 2.250 quilômetros da Flórida abrisse as portas para a Rússia, China, Irã, Cuba e os cartéis, em uma violação do século XXI, a doutrina Monroe. Concluímos que, se não resolvido, o problema da Venezuela pioraria e traria graves consequências para a segurança dos americanos e do hemisfério. Embora Mike Pompeo não faça parte do atual governo Trump, essa abordagem fundamenta a visão da administração sobre política externa, o que fica mais evidente na próxima estratégia de defesa nacional, que dá maior ênfase ao hemisfério ocidental. Nas capitais latino-americanas, os ecos são claros. Assim como governos anteriores usaram a doutrina Monroe e o anticomunismo contra governos impopulares, o governo Trump transformou o combate ao narcotráfico, segurança de fronteiras e confronto a adversários estrangeiros em pretextos para ações militares, operações da CIA e coerção econômica na região. Além do que já mencionamos em nossa introdução sobre a Venezuela, na Colômbia, o governo Trump também mirou o México, o Panamá e o Brasil. No México, o governo usou a crise das drogas e da imigração para justificar drones Enki-9, Reaper da CIA, militarização da fronteira e rotular cartéis como terroristas. No Panamá, para conter a China, Trump ameaçou retomar o canal e o presidente panamenho disse que a Embaixada dos Estados Unidos da América ameaçou cancelar vistos. No Brasil, o governo intensificou a pressão antes da visita de Xi Jinping, enquanto vários funcionários dos Estados Unidos da América se opuseram à possível adesão do país à iniciativa do Cinturão e Rota. Com o governo Trump seguindo sua versão da doutrina Monroe, devemos questionar se isso está funcionando. Como a maioria das questões geopolíticas, essa não tem uma resposta simples. Por um lado, o governo Trump teve várias grandes vitórias com essa estratégia. A maior vitória pode ser a queda no número de imigrantes da América do Sul para os Estados Unidos da América, uma das principais promessas de campanha de Trump. Washington também pode destacar que o México enviou 10 mil soldados extras para patrulhar a fronteira. No Panamá, o presidente José Ramolino anunciou que o país não renovaria sua participação na iniciativa do Cinturão e Rota. O Panamá também aumentaria a cooperação com os Estados Unidos da América em relação à migração, oferecendo o país como uma ponte para migrantes deportados enquanto aguardam para retornar aos seus países de origem. Talvez a maior vitória de Trump no Panamá seja o acordo que fará a Semarspors K. Hutchinson, de Hong Kong, vender suas operações portuárias próximas ao Canal do Panamá para um consórcio liderado pela americana BlackRock, devolvendo assim o controle do canal aos Estados Unidos. E esse acordo deixou Pequim em uma palavra furiosa. A China também perde espaço em outros países latino-americanos. No México, a fabricante chinesa de veículos elétricos BYD anunciou que cancelou a construção de uma fábrica. O projeto poderia produzir até 150 mil carros por ano, gerando milhões de dólares para Pequim. No Equador, a chinesa Terra Earth Resources cancelou 4 projetos após o governo Noboa suspender a exploração e extração por descumprir normas ambientais. Nahatuzzi, correspondente sênior do político, afirma que Trump merece crédito por destacar os cartéis, seu alcance transnacional, o vício dos americanos em fentanil e outras drogas, além do envolvimento de adversários dos Estados Unidos da América, como a China. Fim da citação. Especialistas entrevistados elogiaram Trump por classificar os cartéis como organizações terroristas, pois isso deu mais ferramentas legais às autoridades e forças armadas para combatê-los. No entanto, é aí que as vitórias acabam. Quase todos com quem Tussi falou disseram que as pressões de Trump não vão acabar nem reduzir muito a ameaça dos cartéis.
e um analista de Washington afirmou que a abordagem é agressiva, mas não inovadora. Especialistas achavam que ações de Trump poderiam fortalecer, não enfraquecer, os cartéis. Considere as tarifas. Apesar de visarem pressionar o México contra cartéis e imigração ilegal, tais medidas podem apenas enfraquecer sua economia, levando muitos a verem os cartéis ou imigrar para os Estados Unidos da América como alternativas, mesmo com seus desafios. Na Colômbia, após sua discussão com o presidente Petro, Trump ameaçou impor novas tarifas pesadas e disse que suspenderia os subsídios dos Estados Unidos. Até agora isso não ocorreu, mas se acontecer, será catastrófico para a Colômbia, que já perdeu muitos recursos após o corte da ajuda dos Estados Unidos da América pelo governo Trump. A maior parte da ajuda americana à Colômbia focou no combate ao tráfico de drogas e apoio à aplicação da lei ao longo dos anos. Recursos extras apoiam programas de desenvolvimento e assistência para ampliar a base econômica da Colômbia. Cortes adicionais dificultariam que Bogotá atingisse seus objetivos de desenvolvimento rural, que podem gerar atividades econômicas lícitas para conter o aumento da produção de coca. Elizabeth Dickinson, principal analista para Mura Colômbia no International Crisis Group, afirmou: se os Estados Unidos da América realmente quisessem combater o tráfico de drogas, não alienariam o único exército local capaz de enfrentar os traficantes. É totalmente ilógico. Fim da citação. A estratégia do governo também está enfrentando desafios significativos internamente, frequentemente por sua própria criação. Enquanto Washington combate cartéis fora do país, cortou bastante os recursos para tratamento do vício. O governo demitiu pesquisadores que monitoraram o uso de drogas nos Estados Unidos da América por 50 anos, coletando dados considerados vitais por profissionais do tratamento do vício. Após os Centros de Controle e Prevenção de Doenças informar que mortes por overdose caíram ao menor nível desde junho de 2020, especialistas apontam maior acesso a tratamento e naloxona como motivo. Além da guerra às drogas, Trump pode não atingir outro objetivo: derrubar Maduro. Com a redução dos temores de golpe, o governo Maduro se preparou para um confronto prolongado com o governo Trump. Um empresário que conhece o governo Maduro disse ao Wall Street Journal que o regime tenta agora desafiar o blefe de Trump. Citando-o aqui, eles não acreditam que os Estados Unidos da América farão qualquer coisa para se livrar dele ou capturá-lo. Eu também não acredito nisso. Os Estados Unidos da América têm tentado dividi-los, mas o resultado disso é que acabamos aproximando-os ainda mais. Eles agora estão mais próximos do que nunca. Essa é uma visão apoiada por Tim Weiner, um autor vencedor do Prêmio Pulitzer, cujo trabalho tem se concentrado na CIA e que traçou um paralelo entre a capacidade de Maduro de sobreviver apesar dos esforços concentrados dos Estados Unidos para removê-lo do poder e a do antigo líder cubano Fidel Castro. Este pode ser um caso em que a doutrina Monroe conflita com a soberania nacional e interesses concorrentes. Um líder autoritário enraizado que reprimiu brutalmente a dissidência, reuniu o exército ao seu redor e garantiu apoio estrangeiro suficiente para se mostrar notavelmente resiliente à pressão americana. Especialmente se Washington não estiver disposto a comprometer totalmente recursos com o que seria uma campanha longa e exaustiva e um processo de reconstrução ainda mais longo e caro. Mesmo assim, Washington ainda tem opções. Como dissemos no último vídeo sobre a Venezuela, o governo pode usar ataques aéreos limitados para criar condições para que o povo derrube Maduro. Se isso falhar, restam as negociações. Ao discutir política externa, é fácil se perder em teorias como a doutrina Monroe ou debates sobre como Maduro resiste às tentativas de Washington de tirá-lo do poder. Isso é compreensível. Autores e políticos construíram carreiras mostrando a geopolítica como um xadrez arriscado, onde o destino das nações depende de uma pessoa decidir corretamente na hora certa. É por isso que A Diplomata é uma das séries mais assistidas na Netflix atualmente. Eu estava assistindo ontem à noite.
Tentamos construir uma carreira mostrando o lado humano da geopolítica e como cada decisão impacta não só países, mas também as pessoas que vivem neles. Hoje queremos focar no ataque ao barco citado na introdução, que atingiu uma embarcação de 4 pessoas ligada ao grupo rebelde colombiano Exército de Libertação Nacional. Pela primeira vez desde o ataque, 2 sobreviveram, um equatoriano e um colombiano. O governo Trump preferiu repatriá-los para seus países de origem para detenção e julgamento, o que gerou questionamentos entre observadores da região. Se o governo tinha provas para bombardear a embarcação, por que não as usou para buscar a condenação? A questão ganhou destaque quando o governo do Equador libertou o sobrevivente por falta de provas de crime. Segundo o ministro do Interior da Colômbia, o sobrevivente colombiano chegou ao país com lesão cerebral traumática, sedado, medicado e usando o ventilador. Agora, não estamos dizendo que esses homens eram secretamente piedosos, anjos cumpridores da lei que passavam o tempo livre salvando filhotes órfãos e distribuindo doces para as crianças do bairro. Eles podem ter sido traficantes de drogas e o governo Trump pode muito bem ter tido evidências suficientes para justificar um ataque ao barco. Afirmamos que esses ataques ocorrem em uma área cinzenta, dificultando que sobreviventes ou famílias das vítimas consigam justiça se forem inocentes. E para as pessoas que ficaram nas vilas sul-americanas próximas à costa, há um sentimento esmagador de medo de que elas sejam as próximas. Um morador disse à Agence France Presse: "Estamos no Afeganistão, em Israel ou onde? Aqui é o Caribe, irmão. Paz e amor." Obrigado por assistir.